Vamos falar um pouco sobre a cidade de Roma. Roma foi fundada em 21 de abril de 753 a.C. por dois irmãos, Rômulo e Remo, que segundo a mitologia romana, eles eram filhos de rei Marte e Réia, e assim que nasceram foram arremessados no rio para que se afogassem e morressem. Porém, conta a história que eles foram encontrados por uma loba chamada Capitolina. Um deles, então, sobrevive a esse fato e então Rômulo funda Roma. Roma começou como um reino e depois se tornou república e finalmente um império. Quando Paulo escreveu Romanos, Roma era conhecida como a cidade imperial e a cidade eterna. Era também conhecida como a capital do mundo. Mas Roma, por ser uma cidade cosmopolita, abrigava uma cultura pagã para a maior parte de seus moradores, que realizavam essas práticas. Qualquer ação cotidiana de uma família romana estava associada a um rito de crença, um culto pagão. Pela manhã ou pela tarde, eles se dirigiam a um altar chamado o Lalarium, como a figura que você vê agora, e invocavam a alma de seus antepassados, chamados de penates, e originou então a expressão almas penadas. Outro exemplo são os deuses Janus e Belona, que aparecem nessa imagem. Em situação de romantismo, Janus, da esquerda da foto, é o que possui duas faces, uma voltada para trás, que representava o passado, e outra para frente, que representava o futuro. Foi o seu mito que deu origem ao nome do mês de janeiro, pois ele abria as portas de um novo ano e fechava as portas do ano que se foi. À frente dele temos a imagem da deusa Belona, que era responsável pelas guerras em nome de Roma. Foi dela que surgiu o adjetivo bélico, aplicado às armas, e acreditava-se que a ligação desses deuses consistia em que Belona se especializava em promover a guerra e Janus a paz. O povo romano daquela época acreditava que quanto mais deuses, melhor seria, pois havia mais proteção, havia então um deus ou uma deusa para cada situação da vida. Por outro lado, a etimologia de várias palavras se deram por conta parte dessa cultura romana. Alguns exemplos a gente pode citar aqui, como o deus, como Ceres, o deus da agricultura, da onde vem cereal. Moneta, relacionado ao dinheiro, que vem de monetário ou moeda. Minerva, relacionado à excelência, à misericórdia, da onde vem a palavra voto de Minerva. E Psique, relacionada à alma. Cupido, filho de Vênus, o amor, e Marte, guerra, que é o deus do amor. Para abrigar todos esses deuses, o cônsul romano Marcus Vipsaniano Agripa teve que construir um panteão em 27 a.C., mas em 80 d.C. um incêndio destruiu parte do edifício que fora reconstruído em 125 pelo imperador Adriano. O Panteão de Roma, ou Panteão de Agripa, é o único prédio construído na era greco-romana que ainda está em perfeito estado de conservação, sendo possível ver em seu pórtico a frase latina que significa construído por Marcus Agripa, filho de Lúcio, pela terceira vez. Quando Paulo escreveu a carta aos Romanos, Roma tinha cerca de 1 milhão e meio de habitantes, dos quais cerca de 40 mil eram judeus. Uma cidade cosmopolita que convergia para todos os caminhos era considerado o centro do mundo, ou seja, levar o Evangelho era levar a palavra de Deus ao coração do mundo da época, e essa foi a estratégia que Paulo usou.
Por um lado, Roma era a síntese do poder, da riqueza, do glamour, luxo. Por outro, era considerado o esgoto pútrido em que as pessoas se afundavam, se envolviam nas práticas mais avitantes de desonra. Para Charles Erdmann, Roma era um espelho pagão do mundo. Em 410 d.C., o poder político de Roma entra em colapso. O império cai em 476 d.C. e já em 728 d.C., Roma se fez independente sobre os papas, que consideravam seu poder superior a todos os governantes temporais, e permaneceu com sede da corte papal até 20 de setembro de 1870. Hoje, a Igreja Católica tem seu centro no Vaticano, que é o reino independente, no coração da cidade de Roma. Agora, qual é o propósito da Carta aos Romanos? É o que nós vamos ver agora.